Olá! Imagine você uma estrutura magnífica, admirada por quem passa e olha, mas quando perguntam ao construtor quais recursos ele usou, quanto tempo levou para construir, se valeu a pena o investimento ou não, esse cara simplesmente não sabe responder. É impensável, não é mesmo? Métricas, medições e retornos sobre o investimento são importantes em qualquer atividade que deseje se tornar escalável. Então, se acomode aí na sua cadeira, pega o seu caderno e sua caneta e vem comigo neste tema de importância ímpar para o profissional de CX. Vamos começar? Muito bem, como já é de costume, para iniciarmos vamos estabelecer quais são os objetivos que se pretende atingir ao final desta videoaula, a respeito da terceira competência do CX segundo a CXPA, Metrics, Measurement e ROI, ou métricas, medição e retorno sobre o investimento. A ideia é que ao final desta videoaula você compreenda melhor, ainda que de forma introdutória, as seguintes características desta terceira competência. E se você ainda não viu as demais, eu vou deixar aqui na descrição um link da nossa playlist, tá bem? Bom, aqui nós vamos falar sobre as definições de métricas-chave nas atividades de Customer Experience, como escolher as métricas e desenvolver um programa de medição significativo e, por fim, alguns passos-chave para desenvolver um case de Customer Experience. Para bem começar, vamos definir os termos. Medição é sempre algo objetivo e concreto. Tem uma escala para quantificar um montante ou um grau de algo como dimensões, tempo ou temperatura, certo? Em CX, exemplos de medição incluem número de reclamações, tempo de atendimento, número de clientes satisfeitos ou insatisfeitos e etc. Quanto à métrica, se trata de uma forma de fazer a medição. A métrica deriva de uma ou mais medições, como por exemplo CSAT, CES ou até mesmo NPS. E ROI é a métrica financeira usada para indicar o montante de ganhos ou perdas relativas ao custo de um investimento. No caso de CX, calcular ROI é importante para quantificar o sucesso ou resultados reais relativos aos recursos gastos nas atividades de CX. Qualquer um desses três termos podem ser medidos de forma qualitativa ou quantitativa. Dados qualitativos coletados através de pesquisas, entrevistas ou grupos focados são úteis para complementar os dados quantitativos e ajudam a dar contexto a estes mesmos dados. Lembrando que pesquisas com o objetivo de coleta de dados quantitativos devem responder perguntas como quem, o que, quando e onde, e as qualitativas respondem à pergunta por quê. Mesmo perguntas qualitativas podem se tornar quantitativas quando utilizado um software que transforme os dados em leituras numéricas, como é o caso do Machine Learning da Solux, que classifica os comentários em tags e devolve de forma numérica o volume de likes e dislikes de cada uma das tags relacionadas. Legal, né? Ainda sobre métricas, eu havia comentado sobre o NPS, o Net Promoter Score. Este, além de métrica como o CSAT e CES, é também um KPI, ou seja, um indicador-chave de performance. Todo KPI é uma métrica, mas nem toda métrica é um KPI. Por exemplo, você pode usar o NPS como KPI para medir o quanto a sua marca é bem avaliada pelos clientes. Enquanto nos touchpoints específicos de cada jornada, utiliza métricas como CSAT e CES para dar suporte e complemento aos motivos dos resultados coletados nas pesquisas relacionadas ao Net Promoter Score. Eu vou deixar aqui na descrição um link com um outro vídeo onde eu explico o que é cada uma dessas métricas para que você possa consultar mais tarde. Tudo bem? Bom, o fato é que diferentes métricas foram surgindo ao longo dos anos, desde 1970 com o OSAT, o Overall Satisfaction, passando pelo ACSI, American Customer Satisfaction Index, do Clas Fornell, nos anos 90, e o surgimento do Net Promoter Score, do Fred Reichheld em 2003. Depois, em 2010, Matt Dixon e coautores propõem o CES, Customer Effort Score. Em 2011, surge o Wallet Allocation Rule, proposto por Tim Kanigan e coautores, e mais recentemente, em 2020, Fred Reichheld introduz o NPS 3.0, complementando o KPI com a métrica EGR, Earned Growth Rate. E você aí achando que CX talvez não tivesse ainda história, né?
Diante da variedade de métricas, é comum surgir a pergunta: qual é a métrica que eu devo usar? E sinceramente, eu gostaria muito de responder: use a métrica A ou a métrica B, mas eu vou ter que recorrer ao famoso depende. Antes de focar em qual métrica usar, é importante saber quais são os objetivos que desejamos alcançar com a métrica. E para isso, é importante se perguntar: quais questões estamos tentando responder? Quais ações queremos que os dados da métrica informem? Partindo do objetivo final em mente, será muito mais fácil escolher a melhor métrica. Você deve considerar se tem a intenção de entender o relacionamento geral do cliente com a marca ou se pretende explorar a sua experiência ao longo da jornada. Uma métrica para avaliar o relacionamento geral da marca pode ser muito bem captada pelo NPS, enquanto as experiências mais específicas de touchpoints da jornada podem ser avaliadas com bastante eficiência utilizando métricas de satisfação como o CSAT ou de medição de esforço como o CES, por exemplo. É extremamente importante que uma base de dados seja criada antes de sair tomando ações a partir das primeiras coletas das opiniões dos clientes. Com uma base inicial e confiável, é possível, a partir dela, definir de forma comparativa como está o status atual. O que eu estou querendo dizer é que, ao invés de martelar uma meta como nós devemos alcançar um NPS de 96, definir uma linha de base das medições vai permitir a criação de metas atingíveis, que vão servir inclusive de motivação para o próprio pessoal da empresa. E isso pode ser feito em 3 passos. O primeiro, definir a base, a partir de dados existentes ou definindo um prazo para que as primeiras coletas formem essa base. O segundo é definir a meta. Uma vez com a base definida, é possível decidir onde se pretende chegar. E o terceiro, estender essa meta. Uma vez que você alcançou a meta, a definição de uma superação dessa expectativa pode ser neste momento pré-estabelecida. Por exemplo, com base no nosso NPS de referência de 60, estamos definindo uma meta de melhoria básica de 63, um alcance de 66 e um objetivo ambicioso de 70. Assim, já partimos de uma base e mostramos a toda a equipe a evolução pretendida de forma gradativa. Mas não se preocupe, lembre-se que este aqui é um treinamento de introdução. Falaremos com mais detalhes desse tema muito em breve, até porque existem outras métricas que precisam ser exploradas, incluindo métricas financeiras como LTV, NRR, IDR e muitas outras. Só não posso deixar de comentar aqui o cálculo do retorno sobre o investimento, que afinal de contas integra o título desse treinamento, certo? O ROI é um indicador de sucesso do projeto que permite à empresa identificar o quanto o investimento está valendo a pena. O resultado do ROI pode ser positivo ou negativo, sendo que o positivo indica que o investimento é realmente benéfico. Quanto maior o ROI, melhor o retorno. O cálculo é o seguinte: ROI é igual a receita menos o custo dividido pelo custo, vezes 100, para expressar o percentual, onde a receita é o valor que entrou num determinado período e o custo equivale aos gastos com o projeto no mesmo período. Bem simples, né? Esta é a métrica mais comum para determinar se um projeto deve ou não ser aprovado. E para finalizar a nossa videoaula, como prometido, eu não poderia ficar sem falar dos passos-chave para criar um CX Business Case. Um líder de CX precisa estar apto para responder prontamente a seguinte questão: o quanto essa iniciativa impactará nas questões financeiras da organização? A maneira mais recomendada de responder a essa pergunta é apresentando um business case. E para maximizar as chances desse business case ser aceito pela liderança da organização, é melhor usar modelos que possam ser recomendados dentro da própria organização. Para verificar se esses modelos existem, o líder em CX deverá trabalhar em conjunto com finanças. Quais passos, então, deve seguir para montar esse business case? Primeiro, conte uma história. Como falamos até agora da importância de métricas e medições, é certo que o líder de CX, para aprovar um projeto, vai ter que mostrar números numa apresentação. Mas a aprovação de uma iniciativa é muito mais provável de acontecer se uma história envolvente, criada em torno de uma oportunidade, for bem narrada. Storytelling é uma habilidade que pode certamente ajudar a realçar a imaginação da liderança, que por sua vez pode dar aquele empurrãozinho que faltava
para aprovar o projeto. Portanto, essa é uma habilidade que o líder de CX precisa cultivar. Em segundo lugar, estabeleça uma definição comum de sucesso. Resumindo este ponto, o sucesso da iniciativa deve estar conectado com um impacto positivo em outras áreas da organização. E, em terceiro lugar, explique por que a sua proposta vai resultar em significativo valor tanto para o negócio como para o cliente. Enquanto a liderança de CX tende a estar focada na melhoria da experiência do cliente, é importante ter em mente que a empresa também tem as suas necessidades e requerimentos. As melhores iniciativas de projetos são aquelas que beneficiam tanto o cliente como a organização. Use esse passo a passo para criar um business case de CX em uma página. 1. O que estamos propondo é A. 2. Para melhorar para B, o benefício do cliente. 3. A fim de criar um benefício econômico de C, benefício para o negócio. 4. Em custo de D, aí você vai listar os recursos. 5. Entregando um ROI esperado de E. Sendo absolutamente claro nestes itens, ficará rapidamente óbvio como a proposta irá impactar financeiramente a empresa. Tenha detalhado quais as possíveis causas do problema que quer resolver com a proposta. Isso é muito importante. E depois, compartilhe também as possíveis soluções. Afinal de contas, ninguém fica feliz em receber notícias de que tem problemas, não é mesmo? Por outro lado, se a notícia já vier acompanhada de uma possível ou de possíveis soluções, já vai ajudar bastante. Se antecipe a potenciais problemas que a iniciativa possa vir a causar. Quais outras perguntas poderiam ser antecipadas? Quanto mais preparado você estiver para responder a possíveis questionamentos, melhor. Entenda também como funciona o modelo de financiamento de projetos da organização e trabalhe considerando esta cultura. Outras maneiras de buscar o sucesso na aprovação inclui apresentar a ideia antecipadamente para os líderes das áreas e pessoas influentes, encontre maneiras criativas de fazer essa apresentação, mostre confiança na sua iniciativa. Nada mais desmotivador que você ver o idealizador de uma proposta desconfiado dos resultados da própria proposta. E se o resultado prévio da iniciativa resultar em um ROI positivo, já traga-o na primeira página do sumário da sua apresentação. Assim, a apresentação já começa com a sugestão de que o projeto é verdadeiramente um sucesso. E é isso! Conseguiram então medir o percentual de valor agregado à sua carreira no mundo de CX depois dessa videoaula? Deixe aqui as suas percepções no comentário. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Na nossa próxima videoaula, nós iremos explorar a quarta competência, experiência em design, melhoria e inovação. Muito obrigado por assistir e até a próxima!